Bom, gente, eu recebi muitos pedidos para dar aqui uma opinião sobre o Pablo Marçal, né? Ou seria Pablo Lamaçal, ou ainda Pablo Lodaçal. Lamaçal ou Lodaçal de estupidez, de ignorância, né, de ridículo, de qualquer coisa que você queira que não seja boa. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre esse cidadão, né? E quer dizer, e o dano, né? O dano que ele vem causando à humanidade. Bom, sabe que a internet, que o nosso amplo acesso à internet, que as possibilidades oferecidas pela internet, sabe que isso tudo é maravilhoso, né? É uma coisa primorosa, é um negócio que traz um potencial de enriquecimento cultural e também de lazer, etc, etc. Agora, como tudo na vida, a internet, né, essa nossa ampla possibilidade de acessá-la, ela também cobra os seus preços, né? E um dos preços mais caros que ela cobra é você se deparar com figuras como o Pablo Marçal. Quer dizer, eu penso que qualquer pessoa que tem um mínimo de razoabilidade existencial não procuraria pelo Pablo Marçal. Só que a internet ela também acaba nos impelindo a conhecer coisas muito indesejáveis, né? E é o caso do Pablo Marçal. Portanto, eu conheço a figura, já vi vídeos, etc., coisas, materiais sobre este cidadão. Deixa eu só ver. O microfone tá tudo certinho aqui, gente. Eu tô com medo de acabar a bateria do microfone, mas acho que não vai acabar. Então, é claro, ele toma conhecimento disso aí. Agora, o que eu penso a respeito do Pablo Marçal? Quando eu assisto alguma coisa do Pablo Marçal, quando aparece pra mim aí nas redes sociais coisas do Pablo Marçal, há uma miscelânea de sentimentos, né? Quer dizer, o primeiro sentimento é de achar engraçado, então você se diverte, você dá gargalhadas vendo as coisas que ele fala, né? Tanto que ele já se tornou uma figura humorística quase, né? No sentido mais raso da palavra, tá? Claro que não vou comparar eu ia falar Pablo Vittar, Pablo Marçal com a nobreza do humor, mas aquela coisa bem tacanha, sabe? Ele parece um bufão, sabe? Aquele meio bobão, assim. Então ele virou mesmo essa figura, né? Virou meme, virou coisa para dar risada mesmo. Então esse é o primeiro sentimento, né? Quando você vê ele falando aquelas bobagens que ele fala e tal. Agora um outro sentimento que também vem concomitante a este outro, que é de achar graça, é um certo constrangimento e uma certa preocupação. Uma certa preocupação com as pessoas que se submetem seriamente àquilo que o Pablo Marçal fala. Porque você olha e fala, mas ninguém pode levar isso a sério, né? Só que daí você descobre que muitas pessoas levam aquilo a sério, né? Inclusive tem vários vídeos dele realmente ali humilhando ali os seus seguidores. Ele parece uma espécie de um Jim Jones, lembra-se do Jim Jones, aquela coisa? Sabe, então ele subjuga aqueles seus seguidores, então tem vários vídeos dele fazendo isso tal. Então, esse segundo sentimento, que é esse constrangimento, é você ver aquela pessoa mesmo, naquela situação, né, sendo subjugada por um bufão. Porque, é claro, todo aquele espetáculo do Pablo Marçal me lembra muito aqueles circos de horrores do século XVI, XVII. É uma coisa patética tal, que só serviria para dar risada mesmo e mais nada. Só que nem tudo é engraçado, né? Por detrás disso tudo tem um problema muito sério, tem uma questão muito danosa, né, para a população. O Pablo Marçal é a expressão mais nítida deste perigo. Ele também é a expressão mais nítida do ridículo, do patético, como eu falei. Entretanto, também é do perigo. Você pode me dizer, não, mas o cara é rico, o cara é milionário, será que ele é tão idiota assim mesmo? Não, ele é mais do que idiota.
Nós temos que parar, eu vejo muita gente fazer uma certa confusão. Quando você pega um sujeito que é muito rico, um milionário, um bilionário, parece que ele acaba sendo incriticável porque ele é bilionário, porque ele conseguiu dinheiro. Veja bem, gente, a capacidade de ganhar dinheiro é uma habilidade muito pontual, não é? Que não tem nada a ver com ser uma pessoa culta, uma pessoa de conhecimento, uma pessoa inteligente, lato sensu, não. Tanto que você pode pegar os grandes intelectuais da história, muitos deles eram, sabe, alguns eram pobres, outros tinham pouco dinheiro, então não há essa correlação. Então o Pablo Marçal, o Lodaçal, Lamaçal, ele pode ser muito rico, eu nem sei quais são as origens do dinheiro desse homem. Agora, no máximo que ele tem, porque eu não sei se é herdeiro, eu realmente não sei nada sobre a vida do cara, né? Agora, no máximo que ele tem é uma habilidade para explorar o capital, é uma coisa realmente muito rasteira perto da intelectualidade. Portanto, ele é um idiota, né? Agora, claro, para continuar aqui essa conversa sobre ele, eu preciso falar da função que ele exerce, que é uma das funções mais desprezíveis que nós temos no mundo contemporâneo, né, nos tempos odiernos, que é o tal do coach. Ele é coach, né? É isso. Que é o tal do coach, né? Esse termo da língua inglesa que foi assambarcado por alguns palestrantes imbecis aqui no Brasil, né? E agora são coaches, que é técnico, treinador, mentor, mastermind e coisa do tipo. Então essa função do Pablo Marçal acaba, obviamente, explicando muito do que ele é, não é? Eu sou um severo crítico dos chamados coaches, tá? Por muitas razões, né? Agora, a principal delas, é que o coach trabalha com moldes, né? Eles trabalham com moldes, né, que eles apresentam para os seus seguidores, moldes para tudo. É molde para ganhar dinheiro, é molde para ser feliz, é molde para isso, é molde para aquilo, é molde para aquilo outro. Isto, eu repito, é uma das coisas mais desprezíveis que nós temos na existência. Porque a vida, ela é inédita. E mais do que isso, afora o ineditismo da vida, que são as circunstâncias que vão aparecendo, o modus operandi que nós temos que ter para lidar com essas coisas da vida, né? E aqui entenda, coisas da vida como ganhar dinheiro, ser feliz, saber enfrentar dificuldades, etc. E tal, tudo aquilo que os coaches colocam em moldes, isso tudo só pode partir de nós mesmos. Todo tipo de questão externa, ela deve ser encarada não como um molde. Questão externa aqui eu me refiro a dicas, não é? Você ouvir uma palestra. Agora, isso não pode ser tido como molde, isso tem que ser tido como um complemento que formará o seu conceito, né? E não colocar aquilo como um instituto apodítico que você tem que seguir assim, assado, né? Veja, uma das escolas filosóficas que eu mais gosto é o cinismo, né, cujo grande nome foi Diógenes, né? O cinismo ele faz parte ali daquelas escolas filosóficas do período helenista, né? Que nós temos aí o estoicismo, o cinismo, sabe? Você tem o neoplatonismo e tal. Agora, e todas essas escolas filosóficas, gente, elas lidavam exatamente com a relação do homem com o externo, com questões como morte, como felicidade, como dinheiro e etc e tal, né? Então, você pega o estoicismo, você pega o neoplatonismo, o cinismo, do qual eu falaria um pouquinho agora aqui, todos eles vão, quer dizer, a filosofia dessas escolas será exatamente no sentido de nos mostrar que todas as questões da vida, elas só podem ser arrostadas, enfrentadas, dirimidas, solucionadas por uma força própria, interna, que vem de dentro. O cinismo, como eu ia dizendo, veja bem, Diógenes, que foi o grande filósofo cínico, e sabem que o termo cínico ele sofreu uma transmutação semântica muito grande, né? Hoje você vai adjetivar alguém de cínico, você vai chamar a pessoa de sarcástica, de falsa, de simulada, etc. Agora, etimologicamente não tem nada a ver. Cínico vem de kinos, cachorro do grego. Por quê?
Porque Diógenes, o cínico, ele, vejam vocês, ele vivia como um cão mesmo, como um cachorro. Vivia na rua, vivia ali sem preocupação nenhuma com a sua saúde, com a sua higiene, com nada. E por que que ele fazia isso? Porque ele dizia o seguinte: tudo que é externo a mim não pode me trazer felicidade, plenitude, conquista, nada. Todas as questões elevadas que vão se desaguar em uma vida boa, elas vêm de dentro de mim, da minha percepção, da minha sabedoria, do meu poder de distinção. Então veja que a filosofia, ela já explica, ou ela já demonstra quão inapropriada é a função de coach. Porque eles vão colocar, ao contrário do que diz os cínicos, a solução, o molde vindo de fora. Isto é patético, isto é horrível, não é verdade? E o Pablo Marçal é um coach. Agora, o Pablo Marçal ele é tão... eu acho que ele deveria ter uma categoria própria, porque ele consegue ser pior do que o próprio coach em geral, porque ele exerce essa função desprezível que é a do coach com muito mais, digamos, com um tom muito mais ridículo, muito mais grosseiro, né? Ele trabalha muito com mentira, com uma mentira deslavada. A gente nem sabe se ele acha que o pessoal está acreditando, ou se ele faz de propósito, mas seja o que for, é uma coisa muito bufa, né? Mas antes ele é um coach. Antes ele é um coach. E o coach é isso, o Pablo Marçal é isso. Organiza os seus eventos, as suas palestras, os seus programas ridículos, não é? Vai subir montanha, quase mata todo mundo, aquela coisa toda. Tudo no sentido de apresentar àqueles que o seguem, né? Moldes pré-confeccionados, moldes pré-estabelecidos para que a pessoa consiga. Veja que nesse universo do Pablo Marçal é tudo muito apodítico, né? É tudo muito incontestável. Então, por exemplo, ele coloca lá: você não pode desistir nunca, porque a desistência ela denota automaticamente fracasso. Veja que coisa mais absurda de se dizer. Percebam, um molde, portanto, para uma vida não fracassada é nunca desistir, ao passo que a desistência também é um elemento sofisticado e que requer muita coragem de quem desiste. Aqui eu dei um exemplo, né? Um exemplo dessas colocações absurdas, né? Nesses moldes prefixados. E o Pablo Marçal é isso. Antes de o Pablo Marçal ser um bufão, um ridículo, um mentiroso, um ignorante, um estúpido, um parvo, um estafemo, um apedeuta, ele é um coach. Eu acho que o Pablo Marçal ele foi feito para ser um coach. Eu nunca vi combinar tanto aquele que exerce com a função que exerce. É uma coisa absurda. E nos traz muita preocupação. Nos traz muita preocupação porque, obviamente, o Pablo Marçal ele tem eu penso que ele tem uma quantidade muito significativa de seguidores. E realmente é muito difícil nós compreendermos, né, como que alguém pode depositar a sua confiança existencial em um bufão como o Pablo Marçal, Lamaçal, né? Eu não me lembro, mas eu não sei se ele chegou a ser candidato a presidente da República ou se ele cogitou essa possibilidade. Não sei mesmo, não me lembro. Teve um negócio assim. Olha a situação que nós chegamos. Imagina o Pablo Marçal concorrendo à cadeira presidencial. Então, para vocês que me perguntaram qual que é a minha opinião sobre o Pablo Marçal, é esta, que ele é um bufão, que ele é um mentiroso, que ele é um enganador, é um empulhador, muito engraçado, ele gera risos, gargalhadas, mas também nos gera constrangimento, né? E aqui eu já coloquei a função dele de coach dizendo que os dois combinam muito, né? Porque o coach é, por definição, alguém que idiotiza as pessoas. Ao colocar como elementos apodíticos, incontestáveis, ou melhor dizendo, colocar moldes para tudo. Se você quer ganhar dinheiro, você faz isso. Se você quer ser feliz, você faz isso. Isso tudo é um absurdo, né? O homem
precisa refletir. É da reflexão. Sócrates dizia muito isso, né? É da reflexão que se chega à verdade. Portanto, veja bem, não tem problema você ter auxílios externos. Você pode ouvir palestras interessantes. Nós temos excelentes palestrantes aí no Brasil, né? Pessoas que falam de filosofia, pessoas que fazem reflexões de literatura. Tudo aquilo você vai usando para constituir a sua reflexão. Mas a reflexão é sua, não é daquele molde. Prestem bem atenção nisso, gente. Prestem bem atenção nisso, porque se todos se conscientizarem disso, nós já vamos dar um passo muito grande para uma melhoria muito expressiva de nossa humanidade e de nosso Brasil mais especificamente. Gente, muito obrigado pela atenção até aqui, pela audiência de vocês. Peço que se inscrevam no canal, eu não fiz os pedidos, você que não conhece o nosso trabalho, peço que se inscrevam no canal, peço que curtam o vídeo, que compartilhem, né, que façam todo aquele protocolo, né. Eu vou deixar meu Instagram aí embaixo, tá? Se você tiver alguma dúvida, ou se você tiver interesse em algum tema específico, mande lá que nós vamos fazer com muito prazer, tá bom? Muito obrigado.